Hey yo ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje lançando na quinta-feira de propósito. E como vocês estão? Muito calor por aí? Pois aqui tá difícil, pessoas, o ventilador tá estralando. E bem pessoas, hoje é Halloween, mas também é dia de anime. Então o Tsui vai trazer uma análise um pouco diferente, estilo a análise que eu fiz do Oyasumi Pum Pum alguns meses atrás. E bem, hoje eu irei falar não sobre um anime, mas sim sobre um filme. Pessoas, hoje irei falar sobre Perfect Blue, um filme um tanto antigo, mas que é realmente surpreendente e bem tenso em alguns momentos, até para os dias de hoje, trazendo uma trama bem misteriosa, cheia de suspense e terror psicológico, que também chega a ser bem realista em certo ponto. E eu já vou avisando, pessoas, mesmo sendo uma data especial, Halloween e tudo, eu tenho que dizer que o conteúdo presente em Perfect Blue é um tanto pesado, pessoas. Ele possui cenas que podem não agradar todo mundo, que podem até chocar os mais impressionáveis. Então, se você é alguém que não gosta de coisas assim, de um conteúdo mais pesado, eu recomendo que não se force a assistir a esse filme, pessoas. O Tsu entende. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos começar. Bem, Perfect Blue, a tradução do nome seria algo como Azul Perfeito. Perfect Blue é um filme animado de gênero, drama, suspense, horror e psicológico. Ele foi o filme em que o diretor de animação Kon Satoshi fez a sua estreia como diretor. Infelizmente, em 2010, Kon Satoshi faleceu com apenas 46 anos, deixando para trás vários trabalhos muito interessantes de se assistir, pessoas, Perfect Blue sendo um deles. E bem, Perfect Blue é um filme que não é bem uma adaptação, pessoas. Ele na verdade é um filme que foi baseado em uma novel, publicada em 1991, chamada Perfect Blue Kanzen Hentai, escrita por Yoshizaku Takeuchi. Essa novel também é conhecida como Perfect Blue Complete Metamorphosis. A animação foi feita pelo estúdio Madhouse, mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Ore Monogatari, Hajime no Ippo e No Game No Life. Tem análise de todos esses animes aí no canal, pessoas, caso vocês queiram dar uma olhada. O filme foi lançado dia 5 de agosto de 1997 no Festival Fantasia e em 28 de fevereiro de 1998 para o resto do Japão. Muito tempo atrás, pessoas. São mais de 21 anos que esse filme foi lançado. Alguns de vocês não tinham nem nascido e o Tsui ainda era um jovem bebezinho na época. E quando eu digo que o filme é baseado, pessoas, é porque ele realmente é somente inspirado pela novel, pois ele não segue totalmente a história da obra original, compartilhando praticamente só a ideia principal da história e os nomes dos personagens, pois alguns deles são tão diferentes do original que somente o seu nome é similar ao original. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história, que eu vou tentar ao máximo não dar muitos spoilers, pessoas, para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu esse filme. E bem, pessoas, essa aqui vai ser provavelmente mais uma daquelas análises um pouco mais extensas, mas vamos lá. O aviso sobre o conteúdo pesado da história já tá dado, então... Bem, o filme ocorre no Japão, em uma época onde a internet não era tão acessada quanto ela é hoje em dia. Época dos computadores com monitor tubão, tudo branco lá, os mais antigos vão lembrar. Durante os 80 minutos do filme, nós iremos acompanhar inicialmente um grupo de J-Idols chamado Chan. Pra quem já manja um pouco sobre a cultura otaku aqui, já deve saber mais ou menos o que é uma idol, mas pra quem não sabe, idols são artistas, geralmente adolescentes, jovens que trabalham como cantores de grupos pop, como atores, personalidades de TV ou modelos. Idols são celebridades que animam o público jovem com músicas e com um jeito alegre de se comportar e conversar com o público.
De boa aparência e esbanjando carisma, os idols precisam apresentar uma certa imagem de pureza para os fãs, que, sem brincadeira pessoas, idolatram demais esses artistas. E para preservar essa imagem de pureza, muitas vezes os idols não podem ter namorados ou namoradas, chegando até ocorrer alguns escândalos quando algo relacionado a isso é descoberto, muitas vezes terminando com a carreira daquele idol. Às vezes algumas coisas bizarras acontecem também envolvendo eles. Crimes mesmo envolvendo fãs fanáticos, é bem bizarro. Ser um idol não é um trabalho fácil, pessoas. É muita pressão, cobrança, expectativa dos fãs e da agência. É um mercado difícil, pessoas. Além de que existem tipos diferentes de idols, pessoas. Os J-idols, que são os ídolos japoneses, e os K-idols, os ídolos coreanos, aqueles lá do K-pop. Mesmo eles seguindo por uma linha de trabalho parecida, eles possuem muitas diferenças. O Tsui nunca foi fã dessas coisas e continua não sendo, mas eu sei sobre o quão difícil pode ser a vida deles, ainda mais com toda essa pressão dos fãs. Bem, na história nós iremos acompanhar a jovem Kirigoe Mima, integrante desse grupo de idols. Elas são um trio que já está trabalhando faz quase 2 anos nesse mercado, e apesar de elas não serem um grupo tão popular assim de idols, elas conseguiram uma base bem fiel de fãs. Porém, Mima decidiu que queria mudar a sua imagem atual, de aparentar ser sempre uma garota um pouco infantil por conta da imagem passada por ser parte de um grupo pop. Ela decide seguir uma carreira como atriz e deixa o grupo. Alguns dos seus fãs ficam desapontados com a sua decisão, mas mesmo assim ela pede o apoio deles nessa nova carreira. Apesar de gostar de cantar, ela crê que essa mudança de carreira seria melhor para ela crescer como artista. Ela passa a atuar em uma pequena série de TV chamada Double Bind, uma série de mistério policial com uma trama um tanto pesada, cheia de homicídios e sensualidade. Só que essa mudança de carreira, como eu disse antes, não agradou todo mundo. Mima recebe uma mensagem por fax, provavelmente de algum dos seus fãs, dizendo que ela era uma traidora, e após um tempo ela descobre um site chamado de O Quarto de Mima, que é atualizado diariamente com coisas que a Mima faz durante o dia, o que assusta muito a garota, pois aquilo era muito preciso. Parecia que era ela mesma que estava escrevendo aquilo, como se fosse um diário, mas ela nunca nem chegou a acessar aquele site antes. Era como se houvesse um stalker monitorando tudo o que ela faz durante seu dia. Assustada, ela conversa com a sua gerente e também antiga idol, Hidaka Rumi, sobre o site, mas ela diz para Mima não se preocupar e ignorar aquilo. Nas filmagens da série, Mima começa com um papel pequeno, porém ela vai ganhando mais espaço na trama, só que isso faz com que a sua carreira como atriz passe a se tornar mais desgastante e exigente para ela. E algumas das cenas que ocorreriam na série não eram de agrado para sua agente Arumi. Chega então um momento em que a garota devia protagonizar uma cena bem pesada, mas pesada mesmo, que envolvia um estupro. A sua gerente não gosta da ideia, mas o senso de obrigação da garota, querendo ser vista como uma adulta, querendo mostrar que ela era capaz de atender a todas as exigências dessa carreira, desapegar daquela imagem de uma idol pop que ela tinha, acaba fazendo a cena. Porém, a partir disso, uma certa incerteza passa a crescer na garota, e essa mudança na sua imagem não é aceita por um dos seus fãs mais fanáticos, que não consegue acreditar que aquela pessoa é tão diferente da idol pop que ele idolatrava. Fora aquele site que continua com as postagens sobre o que a Mima estava fazendo, ela passa a ter a impressão de que alguém estava perseguindo ela, stalkeando ela. E isso, junto com a cobrança, a pressão, as exigências das gravações, o feedback que ela vem recebendo de seus fãs e as notícias de que o seu grupo idol está fazendo mais sucesso agora sem ela, passam a fazer a Mima aos poucos demonstrar sinais de colapso mental. Desperta a incerteza na garota sobre quem é a verdadeira Mima. Ela passa a não saber mais quem ela realmente era, a idol pura e inocente ou essa nova Mima adulta. Literalmente ela passa a enlouquecer pessoas, passando a perder noção
percepção do tempo, tendo alucinações e se sentindo desligado da realidade, não conseguindo diferenciar o que é real ou não, tanto que ela passa até a esquecer o que ela fez durante o dia. E durante isso nós acompanhamos essa transição de loucura de Mima, onde estranhamente, sem saber o porquê, alguns assassinatos passam a acontecer envolvendo pessoas em volta dela. E a partir daqui, tanto para Mima quanto para nós que assistimos, a realidade e os acontecimentos na trama passam a se tornar difíceis de se distinguir o que é real ou não. E pessoas, isso é basicamente o que eu posso falar da trama do filme. Ainda acontece muita coisa além disso. E o que eu falei aqui realmente foi o necessário para explicar um pouco do que vocês vão ver na história caso forem assistir ao filme. E o filme é muito bom, ele passa um desenvolvimento perturbador, muito interessante, com uma trama que te prende do começo ao fim. É um filme bem violento de certa maneira e com vários momentos que te deixam bem apreensivo, com um final que possui um desenvolvimento um tanto inesperado, pelo menos foi pra mim. Mas bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas do filme, por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do filme. Começando pelo traço, e pessoas, temos que ver o lado de que esse é um filme de 1997, então temos que comparar sobre o que tínhamos na época. E, pelo menos, na opinião do Tsui, mesmo pra época, o traço é muito bom, destacando bastante a questão do horror do anime. Ele consegue te passar bem a sensação de desconforto nas cenas mais tensas e pesadas da história. E há algumas cenas que ficaram tão boas que foram usadas de referência em alguns filmes, pessoas. Não somente as cenas, como também um pouco do conceito do enredo da história, como é o caso dos filmes Cisne Negro e Requiem para um Sonho. A trilha sonora do filme também é muito boa, pessoas. Mais uma vez, nos momentos mais tensos da história, onde vemos como o estado mental de Mima vai mudando. As loucuras que vão acontecendo, a sensação de perseguição dela, a trilha sonora contribui bastante para essas cenas. E agora a dublagem, outra parte excelente do anime, que apesar de possuir sim a qualidade de dublagem dos animes de antigamente, as vozes aqui são muito boas, principalmente nos acontecimentos envolvendo a Mima. Mas bem, algumas das dubladoras que participaram do anime são Iwao Junko, ela é a dubladora da Mima. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Oto Haruna, do Working, a Daidouji Tomoyo, do Cardcaptor Sakura, e a Horaki Hikari, do Neon Genesis Evangelion. E Matsumoto Rika, ela é a dubladora da Rumi. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Megara, dos jogos da saga Kingdom Hearts, eu acho que é assim que fala o nome dela, o Bakura Ryo, do Yu-Gi-Oh!, e o Satoshi, o Ash, do Pokémon. E agora que eu falei sobre essas dubladoras, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. E pessoas, Perfect Blue foi um filme que eu peguei para assistir recentemente, mas por quê? Bom, digamos que por conta de nostalgia. Nostalgia? Sim. A primeira vez que eu li sobre Perfect Blue em algum lugar não foi na internet. Na verdade foi antes da internet explodir por aqui e os otakus de hoje em dia nascerem. Foi em uma época onde, para nós conseguirmos informações sobre animes, jogos e outras coisas assim da cultura pop, nós tínhamos que procurar revistas sobre esses assuntos. Revistas de games, animes, músicas, foi uma época muito da hora, pessoas. Eu ainda tenho algumas dessas revistas mais antigas aqui comigo, onde eu conheci alguns dos jogos mais divertidos que eu já joguei. Dicas e truques para PlayStation, Super Game Power e, claro, a revista que me lembro até hoje. Foi onde eu comecei a tentar aprender a desenhar, a revista Ultra Jovem. Para os mais antigos que chegaram a ter esse material em mãos, é até nostálgico. E foi justamente nessa revista, Ultra Jovem Ano 1, número 2, que eu vi Perfect Blue pela primeira vez. Ele possuía só uma página na revista, já que o que estava mais bombando na época era Dragon Ball, que no Japão se encontrava na saga dos androides. Era a época em que o primeiro filme dos X-Men iria lançar também, o filme do Lugia do Pokémon. Caraca, muita coisa. E bem, o Tsui estava fuçando as coisas aqui em casa e achou alguns pedaços dessa revista em um amontoado de papéis velhos jogados aqui. E eu me lembrei de Perfect Blue, do qual eu fui procurar para assistir e descobri que eles haviam relançado um Blu-ray do filme recentemente, com a qualidade da imagem um pouco melhor. Aí eu peguei para assistir e, pessoas, o filme realmente é muito bom, tão bom quanto eu me lembro que o texto dizia na revista. O filme passa uma forma
forma um tanto realista de como a vida de um idol no Japão pode ser complicada. Como eu disse no começo da análise, cheia de cobrança, pressão, expectativa e, em alguns casos, fãs obcecados. E também mostra como alguns desses idols não querem ser lembrados apenas por aquilo, serem lembrados por estar naquele grupo de idols pela forma pura e infantil que eles demonstravam enquanto eram idols daquele grupo. Como no caso da própria Mima, ela queria mostrar que agora ela era uma adulta, que ela poderia ser mais do que só uma garota jovem e infantilizada de um grupo idol, mas a forma como as pessoas passam a olhar pra ela após isso, após a sua mudança de carreira, após mostrar uma persona diferente do que os fãs do grupo idol venerava, entre aspas, passa a afetá-la psicologicamente. E acompanhar essa metamorfose, como o que as pessoas falam vai afetando cada vez mais a Mima, ao ponto de ela não saber mais diferenciar o que é real ou não, durante o confronto de suas personalidades, de não saber quem ela realmente é e o que ela realmente quer, enquanto tenta atingir as expectativas de todos, é muito bom e muito interessante de se assistir, pessoas. Ao mesmo tempo em que tudo é bem repulsivo de certa forma, desconfortável e perturbador, principalmente nos momentos finais do filme, onde ele sofre de um twist bem impressionante. E tudo isso é bem apresentado na história que você, quem assiste, assim como a própria Mima, fica confuso, não sabendo o que está acontecendo, se tudo aquilo é real ou não. Você acompanha a garota cair nesse poço de loucura, você fica apreensivo junto com ela, fica tentando descobrir o que raios está acontecendo, ao mesmo tempo em que deseja que a personagem saia dessa, dê a volta por cima. É uma experiência muito empolgante e divertida de se acompanhar, pessoas. E bem rápida também, vendo que o filme possui somente 80 minutos de duração. É um filme com um drama bem construído, personagens excelentes, com um ótimo desenvolvimento e uma trama que te prende do começo ao fim, pessoas. O Tsui realmente recomenda, eu gostei demais desse filme. E agora informação extra, pessoas, dessa vez tem, apesar de ser bem breve. Como eu disse, o Perfect Blue é baseado em uma novel escrita em 1991. Essa mesma novel possui uma sequência que é tratada como um spin-off chamado Perfect Blue Awakening from a Dream. Essa novel é composta por 3 histórias curtas, apresentando idols tendo que enfrentar os seus fãs obsessivos. Além do filme animado, também foi feito um filme live action de Perfect Blue, com o nome de Perfect Blue Yumenara Samete, também sendo baseado na mesma novel. O filme possui duração de 103 minutos e foi lançado em agosto de 2002, mas ainda assim ele não chega a ser tão bom quanto a versão animada dele. E fora esse filme, também foi lançado um dorama, uma série de Perfect Blue. Essa série possui 11 episódios e foi lançada entre outubro e dezembro de 2012. Só que essa série segue por uma história diferente, onde acompanhamos outros personagens em uma história resolvendo mistérios para uma agência de detetives. E concluindo, Perfect Blue é um drama excelente, que consegue passar de forma bem assustadora a realidade que às vezes os idols devem encarar, apresentando uma trama muito bem construída de suspense e terror psicológico, com ótimos personagens, uma trilha sonora muito boa, uma arte legal que não era surpreendente para a época que foi lançado, mas que ainda assim era boa, e com um desenvolvimento de história surpreendente que prende quem assiste. E reforçando o que eu já disse, pessoas, o filme possui cenas bem fortes, momentos que realmente chegam a dar um gelo na espinha. Tudo isso enquanto mostra o quão profundo e confuso vai se tornando o desgaste mental, a loucura da personagem principal, chegando a um ponto de estresse e pressão onde nada mais faz sentido para ela. E junto disso, nós mesmos, os espectadores que assistimos ao filme, vamos ficando tão confusos quanto ela, não sabendo se o que a personagem está vivenciando é mesmo realidade ou não, e isso é ótimo. Enfim, Perfect Blue é uma obra muito impressionante, que o Tsui recomenda muito para quem gosta de histórias um tanto perturbadoras, misteriosas e com conteúdo bastante psicológico. Durante os seus 80 minutos de duração, vocês irão ter uma experiência bem empolgante e ao mesmo tempo assustadora, enquanto acompanham o desenrolar de tudo, que no fim nos traz um desfecho surpreendente e um tanto inesperado. E reforçando mais uma vez, pessoas, nunca é demais reforçar, não é? Se você é alguém que não é fã de conteúdos mais adultos, de acontecimentos e tramas mais pesados, envolvendo violência, nudez e terror psicológico, eu não recomendo esse filme pra vocês. Já pra quem gosta desse tipo de conteúdo, irá adorar Perfect Blue.
E é isso, pessoas, o Tsui vai ficando por aqui. Infelizmente eu não encontrei o link para as novels de Perfect Blue em português Brasil para vocês lerem, mas caso alguns de vocês consigam algo, sintam-se livres para compartilhar com o pessoal aí nos comentários. E lembrando, pessoas, que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Tenham todos um ótimo Halloween e uma boa noite. Então até a próxima. Já, né?